Vamos falar o versículo que foi preparado para essas aulas de Salmo, Salmo 119, 11. Isso é fácil de decorar, né? Guardo no coração as suas palavras, para não pecar contra ti. Hoje nós vamos falar um pouco sobre medo. A primeira coisa que salta aos olhos é que a gente precisa administrar as nossas emoções. O salmista ele declarou: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então a gente não pode ter a alma abatida, combalida, uma alma que está perturbada, uma alma que está assim arrojada, angustiada. Ela dificilmente consegue louvar a Deus de uma forma condizente. O louvor é uma celebração, é um júbilo. E se você está com a alma abatida, isso fica preso. E o homem, o que é? O homem é livre, né? É livre para sentir. Só que ele jamais pode ser prisioneiro dos sentimentos. Você já provou esse tipo de prisão? Onde você está com tão angustiado, de uma forma tão combalida, que você está preso, você se sente preso. Então, se você já provou isso, o que acontece? É um sinal de que os seus medos, suas angústias, suas ansiedades, sua agressividade, sua impulsividade está te prendendo. Você precisa de um choque de lucidez, de sabedoria de Deus, de inteligência de Deus. E o homem que é maduro, o homem maduro, ele consegue desenvolver uma mansidão, desenvolver aí uma tolerância, uma tranquilidade, uma serenidade, uma bondade. Tudo isso são atributos, né, que Deus outorga para a gente, gentileza. Ele dá liberdade para que a gente transborde em satisfação pessoal, em prazer de viver, no amor ao próximo. Então, tem pessoas que não conseguem aí superar essas emoções. Elas geram um transtorno, até um transtorno psíquico na pessoa. E por isso a gente precisa ajudar, né? A gente precisa de ajuda para a gente aprender a dominar as nossas emoções. Porque essas emoções, como eu falei, elas bloqueiam a nossa inteligência. Elas fazem a gente reagir de uma forma negativa. No livro de Deuteronômio tem uma figura de linguagem muito interessante que fala assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Deuteronômio 11, 11. Então aqui é claro que Moisés está lá falando de Canaã, né? Só que a gente pode trazer essa declaração para a nossa vida hoje, porque a Bíblia fala como terra é o nosso ser, né? O homem que foi feito do pó da terra, então o nosso ser é a terra, nesse contexto. Então possuir a terra nada mais é do que você ter domínio próprio. Você possuir o seu ser, é você saber administrar suas emoções, gerenciar os seus pensamentos. Principalmente, né, controlar as reações. É o tal do contar até 10, né? Antes de você explodir. Então, terra de montes e vales significa justamente essa senoide de emoções, essa variação de emoções que a gente tem. Uma hora a gente está lá em cima, né, com a emoção aflorada, outra hora a gente está cabisbaixo, deprimido até, combalido aí com as nossas emoções. E a vida nos faz isso, assim é a vida, né? A gente está estarrecido, entristecido, a gente não pode deixar isso aí nos abalar. Vale lembrar aí que esse tipo de flutuação, ele denuncia o quê? Uma emoção aí, não arraigada, uma emoção que você deixa ela te controlar, e isso é pernicioso para a nossa vida. E quando a gente fala em beber água da chuva, seriam aqui as bênçãos que Deus tem para nós. Então significa o quê? Que você vai se dessedentar nas águas vivas do Senhor, da palavra de Deus. E as pessoas que são muito emocionais, elas bloqueiam a ação do Espírito Santo. E a gente precisa deixar o Espírito Santo fluir na nossa vida. Não deixar que essas emoções nos prendam. Porque o inimigo que nos prende, Jesus nos quer livres.
né, para louvá-lo, para não bloquear a ação do Espírito na nossa vida. E muitos cristãos que a gente vê estão ali encarcerados, né, nessas próprias emoções. Então são pessoas que impõem a sua vontade, que cobram do próximo alguma coisa, que vivem inquieto, que vivem insatisfeito. São pessoas que são movidas por os estímulos externos desse mundo, que ficam nos batendo, tirando a nossa paz. São pessoas que são insaciáveis, desejam tudo. Quando ganham alguma coisa, já querem outra. Não têm uma vida de agradecimento. São compulsivas, são obstinadas. E isso torna a pessoa triste. Vai entristecendo, porque você não consegue dar aquele passo a mais. Você almeja sempre mais e você não está satisfeito com aquilo que você tem. E, meu irmão, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós vivemos é dado por Deus. E a gente tem que agradecer. Né? Não olhar o que o outro tem, mas agradecer aquilo que você tem. Porque aquela porção que Jesus separou para vocês, para nós. Então a gente tem que respeitar o próximo, amar o próximo, agradecer, ter uma vida de agradecimento. Quando a gente consegue ali controlar as nossas emoções, nosso estilo de vida começa a mudar completamente. A gente supera os limites, a gente aprende a contemplar a beleza natural do mundo. O mundo é bonito, foi o mundo, Jesus que criou. O mundo jaz no maligno, mas a beleza do mundo a gente tem que visualizar, porque nós temos a visão certa. A gente consegue enxergar a beleza do mundo porque nós temos Cristo no coração. Então a gente, eu costumo falar que ninguém é totalmente ruim, né, ou desastroso. A gente, todos os percalços, todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores, né, nós somos limitados. Jesus é ilimitado, nós não. Então a gente tem que nos tratar de uma forma conveniente, esses nossos males. E aí sim a gente vai ter uma vida muito boa, muito saudável, né? Até para o nosso psíquico. Então toda a ansiedade desgovernada, ela gera tristeza. Né? E quando você está triste, aquilo gera uma depressão. E quando você chega no estágio de depressão, é o último estágio da dor do ser humano. Complicado depois de você combater isso. E toda a depressão leva você até ao risco de suicídio, né? Tem muitas pessoas que não conseguem se dominar a tal ponto que se entregam. E a gente tem que... Dizem alguns psicólogos que toda pessoa que pensa em morrer, no fundo, ela tem uma enorme vontade de viver. Né? A gente nunca pode desistir da vida. A vida é uma dádiva de Deus. A gente tem que enfrentar... com humildade, até com ousadia, as nossas perdas, as nossas decepções. Né? E a gente tem que treinar as nossas emoções, ficar com essas emoções sob controle. É aquilo que eu falei, né, da gente contar até 10. Tiago fala assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1, 19 a 21. Então, hoje nós vamos falar sobre como a gente vence o medo. É inspirado ali no Salmo 27. E quando a gente vê esse Salmo de Davi... provavelmente ele foi escrito quando ele enfrentava ali as acusações, né, as acusações até levianas de Doeg e as perseguições de Saul na vida dele. E os malfeitores, conforme a gente vê, depois a gente vai ler essa passagem, mas os malfeitores eles eram violentos, eram difamadores e desejavam matar Davi. Mas ele tinha plena consciência de que Deus estava com ele, e ia lhe dar ali um livramento retumbante. Nós também.
Nesse mundo a gente é perseguido, a gente é assolado, existem pessoas que chegam para tirar a nossa paz e a gente precisa estar sempre com o olho em Deus, com a nossa visão em Deus, porque é Deus que nos fortalece, é Deus que é nosso espírito e fortaleza. Como diz depois a gente vai ler, mas Ele é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei. E toda essa situação que Davi passa, ele estava confiante, ele era corajoso, destemido, porque ele sabia quem cuidava dele, quem era a fortaleza dele, quem estava protegendo ele. Ele sabia que era um homem pecador, ele sabia que era um homem carente da vontade, da bondade de Deus, ele ansiava ali por Deus. O futuro nunca está carimbado no desespero. Pelo contrário, a gente tem que estar sempre com a esperança, e a esperança vem de Deus. Sempre vem de Deus. E quando os problemas mais paralisantes da vida é o medo. Uma das coisas que mais paralisa a gente é o medo. Eu queria perguntar para vocês, qual é o seu medo? Quem está com o microfone, quem deve falar, por favor, fale o que você tem medo, o que te abala, o que te tira a paz. Por favor. Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo, de que elas morram. Amém. Eu posso até falar por mim. Eu tenho medo, eu tenho 63 anos e tenho 2 filhos de 4. Às vezes eu tenho medo de até quando eles vão poder contar comigo. Né? A gente fica com essa sensação de provisão, de ser provedor, etc. Mas o provedor é Jesus Cristo. A gente tem que ter essa visão, mas eu tenho medo do que eu vou deixar para eles, como é que eu vou deixar para eles, até quando eu vou poder estar encaminhando. Isso às vezes me tira a paz, mas a gente tem que estar um olho em Jesus, né? Mas me causa um receio. Mais alguém? Vamos ver. Não é possível. Ninguém tem medo, todo mundo é destemido. Só eu e você. Olha, eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa à minha mãe, que está lá em Fortaleza, e eu aqui. Como faz para resolver? Então, isso é um medo muito que me assola quase todos os dias. E todo dia eu ligo para ela, todo dia a gente se fala, mas há um medo. A gente tem mesmo, pelo amor de Deus. Minha mãe, ela morava num sobrado no Brooklyn. Minha mãe tem 83 anos, meu pai tem 86. Era um sobrado, tinha escada. Uma hora ia dar um acidente, a gente estava vendo isso. O que eu fiz? Eu peguei e consegui alugar o apartamento da frente do meu, coloquei eles lá. E a minha mãe me pega Covid, agora, semana passada. O coração fica desse tamanho, né? Complicado. Passa aqui. Semana passada, não sei se foi semana passada, que eu falei aqui um versículo que tem na Bíblia, que Deus fala, anda comigo e ser perfeito. Aí você comentou aí dos seus filhos, tem 4 anos cada um, vocês têm 63. Eu acho que medo faz parte do cristão em si, mas quando você vai tendo intimidade com Deus e buscando Deus, você vai confiando, esses medos vão ficando de lado. Então, só um exemplo, por exemplo, no seu caso, é você pedir para Deus que te dê saúde, que te dê vigor, que você consiga criar os seus filhos, que eles ficam independentes. Então, assim, eu acho que as bênçãos de Deus tá aí. Vou dar só um exemplo. Eu vi uma pregação aí há um tempo atrás, que o cara estava pregando, não sei se é Billy Graham, um cara aí bem conhecido, um cara bem famoso, que o cara falou, que Deus que dá a vida, citando de Abraão, que Abraão com 100 anos corria, Josué não sei quantos anos subia a montanha, com 120 anos, 110 anos, isso aí, hoje você fala, isso aí é mentira, né? Mas quem que é? Porque o Deus é o Deus da vida. Que ele falou lá que quem quer viver aqui 110 anos, um exemplo eu estou dando, mas é uma pregação que eu ouvi, o cara falou amém, o único que falou amém na plateia. Então, assim, o cara, ele recebeu a bênção e ele falou amém. Então, às vezes você fala para a pessoa nem amém fala, ele não recebeu a bênção. Depois de não sei quanto tempo de encontrar o cara, e esse cara realmente viveu mais de 100 anos.
Então, assim, um pequeno detalhe que eu quero dizer é que esse é o nosso Deus. Amém. Nós temos que ter intimidade com Ele, confiar e colocar nas mãos deles que Ele pode te dar a vida, longa vida com saúde. Verdade. Na verdade, a teoria a gente já sabe. O negócio é você praticar. Porque é o mais difícil, né? A gente estuda, a gente se aprofunda na palavra, mas na hora de que você tem que colocar isso em prática, às vezes você fica aprisionado. E é isso que a gente precisa saber que provedor é Deus. É Ele que tem a chave da vida e da morte. É Ele que provê, inclusive, meus filhos, né? Aliás, Ele direcionou tudo. Vocês conhecem a história. Ele direcionou tudo e hoje eles estão conosco lá. É uma bênção na nossa casa, mas foi tudo preparado por Deus, né? O microfone... Então, pegando o ganchinho aqui do que o Silvio falou e do que você está expondo aí também, eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco também o que é medo. Você mesmo falou, medo é aquilo que paralisa a gente, né? Que torna a gente impotente diante de uma situação. Agora, para o crente, esse é o seu medo que te paralisa, que te deixa impotente, ou você tem preocupações? Vamos falar sobre isso. Então, porque assim, se você me perguntar qual é o seu medo, eu não tenho medo de nada. Aí você vai falar, ai, nossa, destemida, não, que horror. Nem de cobra. Parece, né? Está inventando. Não é. Nem de cobra, nem de barata, nem de nada. Vivo no sítio, vou ter medo de cobra? Vivo no sítio. Não, mas é isso assim que veio na minha cabeça. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de nada, de nadinha. Mas preocupações a gente tem, né? Claro. E são diárias. Então, é a forma que a gente encara isso, esse medo, vamos dizer assim, e não se deixar paralisar, porque é o que você falou, né? O Senhor é que provê, é o Senhor Amém. que nos guia, é o Senhor que nos cuida. Então, se eu tenho um medo real, eu acho que a gente precisa orar muito e ver onde que a gente está falhando. Preocupações a gente tem. Até pegando, dar um spoiler do final da aula, mas depois aqui, Então, por muito tempo, eu achei que ter medo é pecado. Porque uma das passagens que fala que, em 1 João, acho que fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então você fala, quem que é o verdadeiro amor? Jesus. Lança fora todo o medo. Então, por muito tempo, eu achei que você sentir medo era você estar negando a Cristo. Aí a gente vai estudando, Cristo vai se revelando, ele fala, não, sentir medo não é pecado. O que é pecado é você não ver a graça de Deus, não ver a glória de Deus, não ver a provisão de Deus, não ver o livramento de Deus. Você colocar esse medo, deixar esse medo te paralisar, deixar esse medo ser maior do que Deus na sua vida. Então, é isso que a gente precisa combater. E é isso que nós vamos falar, né? Porque Deus é tudo para nós. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, até depois eu vou ler aqui, mas de que nós vamos ter medo se Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza? Por favor. Eu tenho medo profissionalmente de não conseguir avançar as barreiras, né, que são colocadas dia a dia. Porque se a gente não acertar profissionalmente, cai por terra tudo isso que a gente já tem medo em si, né, de deixar nossa família e quem a gente ama ao redor, que é dependente, né? Esse medo é existente toda hora. Então, assim, eu tenho medo profissionalmente de romper barreiras. Porque quando a gente ora, pede a Deus orientação, Ele dá realmente, né? E Ele mostra para a gente uma esperança até muito maior do que você imagina. E aí eu fico com mais medo ainda. Eu falo, mas, Senhor, será que eu tenho capacidade para tudo isso, né? E aí eu estou aqui com os estudos, eu estou fechando o olho e com medo mesmo. Mas o medo, ele acompanha. Verdade, você vê como é um crescente lá no fundo. Você vê como é um crescente na nossa vida, né? Você sente um aivo de medo e aquilo vai crescendo, crescendo. Se você não combater, isso toma conta, né? Então, quando você sentir algum receio, que você vai combate ele mostrando Deus para esse seu problema. Né? Tem até um ditado falando, não mostre o seu problema, não mostre o seu problema para Deus, mostre Deus para o seu problema. Ele resolve tudo.
Pegando essa fala do Tiago, eu acho interessante isso, né? De fato, a gente tem medo, muitas vezes, diante de um inesperado, ou do que é novo, ou de algo que você precisa viver, mas você ainda não viveu, né? Daquela insegurança, aquele medo, né? Mas aí eu sempre lembro do tamanho da nossa fé, né? Qual é o tamanho da minha fé para encarar isso? Não é o Senhor que está mandando? Não é o Senhor que fala em Josué, seja forte e corajoso, não temas, não te espantes. Então, às vezes, eu penso, tipo, estou pegando teu exemplo, mas é a minha vida, tá, amigo? Não é com você, não, é comigo mesmo. E, às vezes, o Senhor me lembra e fala, essa estrada, eu sei qual é o final, você não sabe, filha. Coloca o pé, que eu vou colocar o chão, né? Então, é um exercício de fé mesmo, né? De você entregar o medo, a insegurança, e ter ousadia, né? De falar, o próximo slide. Vou me jogar do penhasco aqui na certeza de que o Senhor está lá com a mão me amparando, né? É isso. Glória a Deus. Na verdade, o que eu falei, né? Ele é o refúgio, a fortaleza. A gente não tem que ter... Acho que tem lá no fundo, levantou a mão. E vamos dar sequência. Vocês vejam como a gente tem receios. Boa noite, pessoal. É um assunto bastante interessante, até focado na minha própria vida. Eu não sou um super-herói, eu não sou uma pessoa desprovida de medo. Podemos ter receio na vida, eu acredito. Se o medo fosse para viver no meio do cristão, não estaria escrito na Bíblia 366 vezes, seja forte e corajoso. Olha só, até o ano bissexto, Deus colocou um, é verdade. Para não ficar um dia. Nessa minha jornada na minha vida, eu já quebrei e fali trocentas vezes, já passei por momentos difíceis de ameaças, de assalto, de sequestro. Já fui sequestrado quando jovem, fardado, queriam me matar. Nunca tive medo na vida, não tenho medo. Eu viajo o Brasil todo, gosto de viajar de madrugada, gosto de viajar à noite, sozinho, eu e Deus, que aí eu viajo 2 vezes. Viajo fisicamente e viajo espiritualmente. Agora, o que eu digo, eu só tenho medo, um medo, esse medo eu sempre tive na minha vida. O medo de cometer a justiça com minhas próprias mãos, fazer a minha justiça, aqueles que tanto já me provocaram. Porque se o dia que eu fizer a minha justiça e abandonar a justiça de Deus, eu sei que eu não vou estar destruído. Então, esse é o maior medo que eu tenho, de fazer a minha justiça. Agora, o resto pode me deixar sem dinheiro, pode me deixar pelado, pode me deixar do jeito que for. Pode me ameaçar. Já colocaram arma na minha cabeça quando fui sequestrado, já me colocaram arma na cabeça várias vezes. Isso não vai me intimidar. Porque eu sei que Deus está comigo. Deus está com meu filho. Meu filho é protegido maravilhosamente. Porque não existe proteção maior na vida de um ser humano do que Deus. E não existe frase mais perfeita como essa. 366 vezes, até o bissexto. Verdade. Seja forte e corajoso. É uma máxima que eu falo sempre para os meus filhos. E a maior riqueza que a gente pode passar para os nossos filhos é estar firmado na palavra de Deus. Ô, Antônio, eu não vou tumultuar e é rápido. Só preciso fazer uma correção. Falei uma mentira aqui. Falei que eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo de altura, patológico. Glória a Deus. Antônio, oi. Só posso falar uma coisa rápida? Por favor. O medo, vocês têm que entender que o medo foi criado por Deus. Se a gente não tivesse medo, todo mundo está falando que está corajoso, não, mas é mentirinha, né? Porque a gente tem medo, sim. Todo mundo tem medo. Todo mundo. É só se você não andar de moto a 120, a 130, a 140, tem uma hora que você fala, pô, deixa eu dar uma diminuidinha. Isso é fruto do medo. Se a gente não tivesse medo, todo mundo ia morrer, ia fazer um monte de besteira. Então, Deus coloca o medo como preservação da nossa vida. Eu sou corajoso, eu vou aqui na quebrada de noite, que eu sou... Não, você tem medo. Então, Deus te dá o bom senso, isso é inteligência, né? Para você não se expor em determinadas situações, porque o medo é um autopreservativo da nossa vida. Exato. Na verdade, quando Jesus está lá no monte, o diabo fala para ele se jogar, que os anjos segurarem, o que ele fala? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então é isso mesmo. Bom, vamos dar sequência. Antônio. Mais alguém? Desculpa.
Eu vejo assim que o medo é assim muito comum na maioria das pessoas, só que o perigo deste medo é aquilo que você falou no começo, aquele medo que te paralisa. Então, a gente não pode deixar se dominar por isso. Então, por isso, nós precisamos mais nos encher do Senhor, da sua palavra, que é ela que vai nos preencher. E uma outra coisa também que as pessoas às vezes falam, nossa, como fulano é corajoso. Corajoso é aquele que tem medo e enfrenta o medo. Porque tem gente que é tido como corajosa e ele é um inconsequente, um aventureiro. Como ele citou, sai pela madrugada em qualquer lugar, entrando em qualquer lugar. Isso já não é mais coragem, isso tem outro nome, né? Eu também acho. Mas a palavra diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Exatamente. A quem temerei? É o Salmo 27. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? É o Salmo 27:1. Exatamente. Olha lá. Alguém mais? Podemos dar sequência, então? Vamos ler. Tá. Só quero entregar uma palavra aqui para o Tiago. Eu acho que é importante do desafio que ele está enfrentando aí, a primeira coisa que você tem que pôr em mente e colocar: Deus que abre portas e Deus que fecha portas. Então, acho que ele tem que pôr isso na mente dele e com Deus. Que o Senhor abre as portas, que se tiver que ser aberto, que for bem para ele, que ele feche se não for bem para ele. Acho que ele tem que orar nesse sentido, e Deus vai honrar. É aquilo que eu costumo falar assim, Deus só te lembra daquilo que você sabe. Deus não vai cair do céu, como muita gente fala. Então, você estuda, você se aprofunda, e na hora certa, Deus te lembra daquilo que você estudou, né? Então, que não sei se vocês já tiveram experiência, às vezes a gente está dando aula aqui, a gente prepara um monte de coisa, mas tem um certo momento que Deus lembra de você de algum versículo, alguma situação que você viveu, e você leu, você estudou, etc. E aí você coloca em prática. E o mais correto na vida é você deixar, não é deixa a vida me levar, não, deixa Deus te levar. Quando Deus te leva, Deus te encaminha, quando você coloca aquela teoria em prática, as coisas acontecem de uma forma correta. Vamos ler Salmo 27, de 1 a 6. Né? Parafraseando, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então a gente vê aqui que Davi, ele jamais permitiu que o brilho do mundo, né, a fascinação do mundo, as riquezas que ele tinha, até o reconhecimento que ele tinha naquela época, enganasse o coração. Né? Essas coisas são passageiras. Deus, a gente tem que ter no nosso coração que Deus é o nosso maior tesouro. Né? E a gente tem que se deleitar nas coisas de Deus. Por isso que fala aqui que a gente tem que, ele fala que viver na casa de Deus todos os dias da minha vida. Irmão, se você não viver com Deus no seu coração, só tem dois caminhos. Se você não está na presença de Deus, você está na outra. Então, até eu tomo muito cuidado quando a gente faz aquela oração, né? Entrando em sua presença. Não, você já está nessa presença. Você tem que viver nessa presença. Porque quando você vive na presença de Deus, com Deus no coração, você consegue enfrentar os medos. Né? Então a gente vai ver aqui 6 verdades que são destacadas aqui nesse texto que a gente viu.
Primeiro, Davi ele vence o medo quando reconhece quem é Deus. No versículo 1 fala que o Senhor é minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então Deus ali é tudo que Davi precisa. Deus é tudo que você precisa. É a luz, é a salvação, é a fortaleza da vida. Então esses conceitos de Deus, eles são progressivos, né? Eles são crescentes. Porque se Deus é a luz, Ele também é a salvação. E porque Deus é a salvação, Ele também é a fortaleza da sua vida. Deus aqui Ele é retratado, né, como luz. A gente vê, desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus é destacado como luz. Então Ele é puro, né? Em si mesmo Ele é puro, não tem treva nenhuma, Ele combate a treva, Ele é a luz que combate as trevas, né? Ele é santo, Ele é o nosso guia, é a fonte da nossa vida. Isso é Deus para você? É assim que você vê a Deus? É assim que você vive Deus? A luz é uma figura de linguagem natural para representar tudo aquilo que é positivo. Treva é negativo, luz é positivo. E a gente vê no Antigo Testamento, né, em Salmos, Isaías, Miqueias, tudo isso que fala sobre a luz de Cristo, a luz que ilumina, a luz que combate as trevas. Então, para Davi, o Senhor era uma luz brilhando num lugar escuro. Ele era combatido com malfeitores, ele era, mesmo que fosse levado para a guerra, ele era perseguido. Só que ele tinha a luz de Cristo nele, então os medos dele eram combatidos, ele não deixava o medo vencer. Então Deus não é, a gente tem que entender que Deus não é apenas luz, mas Ele é a sua luz, Ele é a minha luz. Deus não é apenas salvação, Ele é a nossa salvação. Deus não é apenas fortaleza, Ele é a nossa fortaleza. Spurgeon fala assim: não precisamos temer as potestades das trevas, pois o Senhor, a nossa luz, as destrói. Não há por que recear a danação do inferno, pois o Senhor é a nossa salvação. Se Deus se digna de nos fazer fortes, então nem todas as maquinações do adversário podem nos debilitar. Amém? Em segundo lugar, Davi vence o medo quando sabe que Deus frustra os intentos dos inimigos. Então, no versículo 2 ali, ele fala sobre isso, que os malfeitores, né, é a mesma coisa que a gente está cercado de uma alcateia de lobos. Eles querem te devorar, te destruir. E muitas vezes tem pessoas que nos cercam, que querem nos derrubar. Detestam nos ver sorrindo. Chegam na nossa frente para tirar a nossa paz. Sabe, quando você está mais feliz, chega aquela pessoa para te alfinetar. E a gente não pode deixar isso nos abater. Porque Deus é conosco. A gente tem que mostrar a nossa luz para essa pessoa. Que a nossa luz vence as trevas dessas pessoas. E todos esses intentos que a gente vê Davi sofrendo ali, que nós sofremos no dia a dia, eles são frustrados, porque Deus sempre coloca pedra no caminho dessas pessoas. Não por mal, porque Deus não intenta mal para ninguém, mas é para ver se essas pessoas abram os olhos. Né? Em terceiro lugar, por isso que a gente às vezes tem que ser luz, né? A palavra fala que você tem que ser sal e luz. A gente tem que sal para você modificar aquele ambiente que está tenebroso. O sal ele dá sabor, né? E a luz tira as trevas, né? A luz de Cristo, a nossa luz tem que iluminar o lugar que a gente pisa. Não fala que o solo onde a gente pisa é santo? Então, quando você está num ambiente, a gente vê falar muito de trabalho, que local de trabalho é complicado, que muitas coisas... Meu irmão, se aquele local, se você está nesse local... Eu falo assim, nós estamos vivendo nessa igreja, nós estamos congregando nessa igreja porque Deus nos colocou aqui. Não foi vontade sua, não foi porque é perto da sua casa, não foi porque o pastor é legal, não.
porque Deus colocou você aqui. Então você tem uma responsabilidade para cumprir aqui. Deus quer te usar nessa casa. Deus quer te alimentar nessa casa, para que você seja luz no mundo. Verso 3. Davi vence o medo quando, pela fé, confia, mesmo sabendo que os inimigos parecem mais fortes que ele. Então, os inimigos ali, eles se uniam, né, para atacar Davi. Os exércitos encurralavam ele, tinha uma guerra declarada, só que nenhuma circunstância desfavorável fazia com que Davi temesse, porque ele confiava em Deus. Irmão, o Senhor ali não era somente uma luz para iluminar o caminho dele, não, mas ele era uma barreira entre Davi e os inimigos. É o escudo da fé. Então, meu irmão, quando você está com essas circunstâncias desfavoráveis na sua vida, na sua frente, Deus está no meio dessa circunstância. A circunstância está lá, você está do lado e Deus é a barreira. Ele não impede de elas te assolarem. Agora, muitas vezes a gente passa de Deus, né? A gente se coloca na frente das barreiras, das circunstâncias e deixa essas circunstâncias nos machucarem. O que aconteceu com Pedro? Quando estava caminhando nas águas, olhando para Jesus, ele caminhava. Quando ele olhou as circunstâncias, ele começou a afundar. É isso que acontece com a gente também. Quando você deixa numa circunstância perigosa, numa circunstância tenebrosa, num momento que você está sendo... eu não gosto de falar que Deus prova a gente, que Deus não testa ninguém, mas a gente Deus ensina. Ele usa as situações da nossa vida para nos ensinar. Mas quando você está numa situação dessa, aonde você está combalido, olhe para Deus. Olhe para Deus. Peça de Deus a força para que Ele seja seu refúgio e sua fortaleza, para que você consiga resistir no dia mau. Porque eles acontecem. Nossa vida aqui, eu costumo falar, né, o mundo jaz no maligno. Né, até... depois do pecado, o que a terra começou a produzir? Cardos e abrolhos. Então, meu irmão, vamos olhar só para Deus, né? Quando você olha para Deus, você tem voos de águia. Quando você deixa de olhar para Deus, quando você deixa de firmar a sua visão em Deus, mas nem um voo de tico-tico você consegue. Quarto, Davi vence o medo quando Deus é o maior prazer da sua vida. Então, Davi, ele tem uma aspiração, né? Essa aspiração, ela sobrepuja as demais aspirações da vida dele. Então, o que mais Davi rogava era estar na presença de Deus, ter comunhão com Deus. Então, ele meditava na excelência dos seus atributos. Os atributos de Deus são perfeitos. E alguns ele compartilha conosco. E a gente tem que viver esses atributos de Deus. Davi, ele investia tempo no relacionamento com Deus. A gente vê lá Daniel, em todos os momentos, ele abria as janelas do quarto dele e orava para Deus, olhando em sentido de Jerusalém, para um dia nós vamos voltar para lá. Ele orava para Deus, mesmo que aquelas circunstâncias todas fossem mais perniciosas, fossem mais difíceis, Daniel olhava para Deus e falava, um dia nós vamos voltar. Aonde está a sua confiança? Será que a sua confiança está como Davi fala aqui, desse relacionamento com Deus? Ele deseja mais esse relacionamento com Deus seja próximo do que a vitória dele nas guerras. Ele almejava, ele queria Deus mais do que as riquezas, mais do que as vitórias. Ele tinha Deus como um prazer, o prazer maior, é um deleite dele estar com Deus. Meu irmão, você vive isso. Eu vejo, eu dou até um testemunho meu, às vezes você está tão ali envolvido com uma situação que você tenta dar um jeito da sua forma tal. Às vezes, quando você respira, você fala, Senhor, me dá o caminho, e as coisas começam a ser iluminadas. Não é da noite para o dia, é uma coisa
difícil, mas você tem que ter a confiança em Deus. Deus é a nossa esperança. A esperança é a minha próxima aula, mas Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso alvo certo. A gente tem que... Todo mundo tem desejos, né? Mas Deus é o nosso principal desejo. É o poço aonde a gente tem que lançar o nosso balde para pegar água. Apocalipse fala, né? A porta que nós batemos, é Ele que bate, a gente tem que abrir essa porta. Deus é tudo para nós. É muito fácil falar, o duro é viver isso. Mas a gente tem que ter confiança. A gente tem que alimentar essa confiança, porque quanto a fé, eu costumo falar que a fé é um músculo. Se você não exercitar esse músculo dia a dia, ele vai definhando, até que você chegue numa apostasia. Então, meu irmão, a gente tem que exercitar a nossa fé. Os momentos mais difíceis da nossa vida é quando você tem que colocar a fé em prática. Em quinto lugar, Davi vence o medo quando sabe que Deus é o seu protetor. Então, Davi, ele ali não é tão romântico que ele acha que a vida dele é passar por aqueles jardins ornamentados, bem agrinaldados, muito bonitinhos. Não, ele sabe que a vida é uma guerra, né? Que o dia a dia tem adversidades. Ele sabe que a jornada dele é difícil, que a caminhada é de luta, de uma luta até renhida. Só que ele sabe que quando o dia que a gente almeja mais chegar, tudo vai mudar. E aqui a palavra fala que quando esses dias estão mais difíceis, estavam mais renhidos, estavam mais combatidos, o que ele fazia? Ele guardava Davi, ele ocultava Davi num pavilhão. O que era o pavilhão? Era a mesma coisa que era o local que era mais protegido ali do acampamento, onde os principais guerreiros cercavam e protegiam aquela tenda. Então é como se Davi falasse que ele queria entrar no Santo dos Santos, né? no tabernáculo, onde é o lugar onde habita Deus, onde só o sacerdote poderia entrar. Então Davi ele tinha essa convicção, né? De que com Deus tudo ele poderia, que Deus era o refúgio dele, que Deus ele poderia enfrentar qualquer coisa. Ele estava convicto de que a vitória não era o resultado da força dele, mas o resultado daquilo que Deus fazia por ele. Quando Moisés estava no monte, que ele levantava as mãos, o povo ganhava a guerra, né, com os amonitas, né? Ganhava as guerras. E aí, quando ele cansava, abaixava a mão, a guerra era perdida, né? O inimigo começava a vencer. Até que Arão e Ur seguravam a mão de Moisés para cima até vencer. É assim que nós temos que ser. Um segurando a mão do outro para o alto. Em sexto lugar, correndo um pouquinho aqui para a gente... Davi vence o medo quando transforma a adversidade no prelúdio dos seus louvores. Então, a retumbante vitória de Davi sobre os inimigos, Davi ansiava por fazer uma festa para o Senhor. Não ali no Palácio Real, mas no tabernáculo. Meu irmão, você tem uma vida de agradecimento? Você já viu o que Deus fez na nossa vida, na sua vida? Que às vezes eu paro para pensar, a vida nossa é uma correria, todos os dias é uma correria, tem coisas acontecendo diariamente. Hoje com a internet, aí as coisas estão mais ágeis, os dias são mais curtos. Agora, quantas vezes você já viu as coisas acontecerem na sua vida e que você não parou para agradecer aquilo que Deus já fez na sua vida? Pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Fazer um comentário. Davi vence o medo quando transforma a adversidade no prelúdio de seus louvores. Me lembra uma coisa que minha mãe me ensinou desde que eu era pequena. Ela falava: minha filha, depois de uma luta, sempre vem uma vitória. Então, até hoje eu lembro disso e eu falo: gente,
O meu sofrimento agora vai ser uma vitória depois. Então, esse negócio de transformar a adversidade no prelúdio de seus louvores, prelúdio é uma coisa que vem antes. Será que a gente consegue pensar? Difícil, né? Durante um assalto, uma bronca do chefe, a luta com os filhos. Não, a luta é agora, mas daqui a pouco eu vou estar louvando a Deus. Amém. Né? De refletir, porque às vezes a gente não quer. Falar, Senhor, eu não quero louvar, eu quero murmurar, eu quero reclamar, eu quero chorar. Mas não, que a gente se lembre disso nos momentos de luta, que depois de uma luta sempre vem uma vitória. Para a glória de Deus. Amém, amém. O nosso desejo tem que ser sempre de cantar, de salmodiar a Deus, de louvar a Deus. Em tudo dai graças. É fácil, meu irmão? Quem falar que está mentindo. Passar aqui. Então, vamos triunfando sobre o medo do fracasso por meio da fervorosa oração. De 7 a 10, o versículo 27 fala, o Salmo 27 fala assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, Davi aqui, ele muda completamente, né? Ele faz uma transição até radical. A atmosfera que ele estava vivendo muda. Então ele sai ali do pico dos montes, né? Com um cântico de louvor, de alegria, que estava transbordando de confiança, de fé, e ele entra o quê? Num vale escuro, né? Do sofrimento. Aqui ele começa a sofrer. Então ele vai abrir os lábios ali, até com uma oração fervorosa, mas conforme a necessidade que ele estava vivendo naquele momento. Então a diferença é tão marcante ali do versículo 1 ao 6 e do versículo 7 ao 14, que tem alguns estudiosos que têm expressado ali uma convicção de que são combinação de dois salmos diferentes, que até duas pessoas diferentes escreveram isso, mas não. Na liturgia de um culto, o louvor sempre precede a oração, né? O louvor, a gente louva, começa o culto com louvor aqui. Então, o louvor, né, de Davi, ele converteu aquele sentimento que Davi tinha, ele converteu em oração. Aliás, todo salmo, a maioria dos salmos é chamado Salmo de Davi, né? Então, meu irmão, quer na alegria, quer na dor, né, quer na prosperidade ou quer na adversidade, a gente tem que ter certeza de que Deus é conosco. Nós temos que ter certeza que nós estamos dentro da presença de Deus. Nós temos que ter certeza que o amor de Deus nos consome, está conosco, nos domina. Eu não gosto da palavra domina, porque Deus não domina ninguém, ele não aprisiona, ele deixa você livre. Mas ele fala: estou à porta e bato. Se abrires, eu cearei contigo. Então, vamos ver 5 verdades importantes que são destacadas aqui nessa passagem. Então, a primeira é que Davi dirige... Para quem que Davi dirige a oração dele? Então, ele dirige a oração, é lógico que ele dirige a oração para Deus. É o Deus da aliança, o Deus da confiança. É isso que ele ensina para a gente, que a parte mais importante da oração é para quem ela é dirigida. Quando você ora, você dirige a sua oração para Deus ou você faz uma oração para te acalmar? Aquilo que são os seus propósitos. Você busca a vontade de Deus ou busca satisfazer as suas vontades? Você começa a dar ordem para Deus ou você fala: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Eu costumo orar como o pai de Sansão orava, né? Ele falava assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o menino?
Com os meus filhos eu faço. Senhor, o que o Senhor espera que eu faça com eles? Me dá a direção, me dá o prumo, me dá aquilo que for da sua vontade, não da minha. Porque, meu irmão, nós todos sabemos que quando você faz a vontade de Deus, as coisas são abertas na sua vida. Os caminhos são mais fáceis. Agora, infelizmente, também a palavra fala que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. E às vezes você tenta caminhar pelos seus planos e não os planos de Deus. Infelizmente, a gente vê que muitas orações, muitas preces do povo, não digo nós cristãos, mas são feitas a deuses pagãos, a estátuas, né? E os profetas de Baal, eles também, muitos gritavam, alguns choravam e retalhavam com faca, só que os deuses que eles oravam não conseguiam fazer nada. Davi fala com o Deus autoexistente, Davi fala com o Deus onipotente, Davi fala com o Deus onipresente, Davi fala com o Deus onisciente, o Deus que é tudo por nós e que faz tudo por nós. É a esse Deus que você tem que dirigir suas orações. A segunda verdade importante que Davi pede em suas orações. Então Davi ele se aproxima do Senhor não para requerer aquilo que ele quer ou senão ostentar os seus direitos como cristão. Senhor, eis-me aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Afasta-me de mim, não te conheço. Então você tem que chegar com a sua oração, você tem que rogar para Ele com compaixão, com abertura de coração. Oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Então não é por isso que fala que não é por repetição, né? Não é por coisas decoradas, mas é aquilo que está no teu coração. A oração é uma conversa, é você e Deus. Abra seu coração, fale com Ele aquilo que está te machucando, aquilo que não está acontecendo, aquilo que você espera. Não tenha receio, Ele te conhece. Às vezes você começa a, Senhor, eu quero que seja assim, eu quero que seja... Não é você. A gente tem essa mania de querer dar ordem para Deus. Eu vejo até Deus olhando para nós e falando, misericórdia, não aprendeu nada, ainda tem muito para caminhar. Mas graças a Deus Ele é um Deus misericordioso. A terceira verdade importante, o que Davi anseia em sua oração. Então Davi, veja, ele não está pedindo riqueza, não está pedindo poder, não está pedindo nada, ele está pedindo a presença de Deus, está pedindo que Deus seja com ele em todos os momentos. Ele quer Deus e não quer um substituto, né? uma muleta. Ele quer Deus na vida dele. É Deus que satisfaz ali as necessidades da alma dele. Ele fala que Deus é o bem maior da vida dele, a maior alegria, a maior segurança, é a razão da vida dele. Sua oração é assim? Você ora assim? Mostrando que Deus é tudo para você? Pensa nisso. A quarta verdade, Davi tem medo em sua oração. Então Davi, aquilo que eu falei de rasgar o coração, né? Então ele pede a presença de Deus e fala para Deus que o que ele mais teme é se Deus se ausentar dele, é se esconder dele, esconder o rosto. Fala, né? Na oração dele, ele fala, não se afasta de mim, pelo amor de Deus. Então, quando o Senhor resplandece o rosto sobre nós, significa que nós temos que estar plenamente satisfeitos, né? que Ele está satisfeito conosco, que o nosso caminhar está sendo de acordo com a vontade dEle. Ele vem em nosso auxílio. Agora, Deus nunca se afasta de nós. Ele só se afasta do pecado que habita em nós. Mas quando ele esconde seu rosto, né? Que a gente fala na bênção, fala que Deus resplandeça o rosto sobre nós. Então, se Ele resplandece o rosto sobre nós, a gente clama sobre isso, Ele pode esconder quando tem alguma coisa errada, que a gente precisa ser corrigido.
E o que acontece? Nas nossas orações, nós temos que confessar o nosso pecado. Como o pastor fala, não é orar assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não. Revela. Eu errei. Você sabe que você errou. Não é assim, não sabia. Você sabe que você errou. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje para aprender de Deus. Então, quando você erra, uma luzinha vermelha acende. Muitas vezes a gente tenta esconder até a nossa sapiência de que o pecado que nós praticamos, a gente tenta esconder esse pecado. Mas não, rasga seu coração, peça perdão para Deus, elenque os seus pecados, os seus erros. Peça força para Deus para combater, porque sozinho você não vai conseguir combater esses pecados. Quinta verdade, que Davi tem como convicção inabalável em sua oração. Então ali ele fala, né, que se os pais se afastaram de Jesus, não é que os pais de Davi nunca se desampararam ele, mas ele fala, dizendo, essa linguagem do que está no versículo 10 ali, é uma linguagem hipotética, né? Não há, vê na história, que não há nenhuma sugestão de que os pais de Davi o abandonaram. Mas ele está destacando aqui que mesmo que se os pais dele viessem a o abandonar, Jesus, Deus nunca desampararia ele. O Senhor jamais deixa de nos acolher. Então, Spurgeon fala que se o leite da bondade humana secar dos seios maternos, há um pai que nos aquece. Por último aqui, no versículo 11 a 14, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam o sininho do... Esse é o sininho que dá medo, né? É o sininho que dá medo. É um filisteu incircunciso. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, Davi é um peregrino, né, na caminhada. Davi, ele sabe que ele está caminhando por um caminho, e ele não é apenas um adorador que busca a presença de Deus, ele é um peregrino. Nós somos estrangeiros nesse mundo, né? A gente se compromete a seguir a Deus. Todos os momentos da nossa vida, você está se comprometendo com Deus. Você está aqui hoje porque você está assumindo um compromisso com Deus, que é o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Então, toda vez que você estuda a palavra, que você lê a palavra, aquilo é para te alimentar. É o alimento vivo, né? A água viva que vai descedentar a sua sede. E voando como um pássaro, como uma águia, como a gente falou, Davi, ele é um homem vulnerável ante os adversários cruel. Então, Davi, ele pede por uma orientação de Deus, pelos caminhos que ele deve seguir. Ele sabe que os inimigos são fortes, são cruéis, são violentos, mas ele sabe que o Deus dele é onipotente. E é assim que nós temos que viver, né? Nós sabendo que a força de Deus, o Deus que te protege, é o Deus que é onipotente. Em terceiro lugar, Davi é um espectador por tempos de refrigério. Então, apesar de todas aquelas adversidades, dos inimigos assolando ele expressa ali a fé que ele tem. Ele demonstra que ele vê na frente dele a bondade de Deus. Ele vê que Deus é tudo. Então ele fala em terra dos viventes, que ele vai viver a saúde na terra dos viventes. É isso que nós temos nessa terra que Deus quer nos alimentar, nos fazer crescer. É aqui que Ele está nos reinando, nos treinando para reinar com Ele na eternidade. E em quarto lugar, Davi é um homem que alimenta o próprio coração da esperança. Então, Davi está num monólogo, né, exaltando a Deus, exortando Ele mesmo. Ele está ali exortando a ele mesmo, e ele chama a atenção para que ele não fique desanimado. Então, ele está combatendo ali para que ele não se renda ao desânimo. A gente não pode desanimar nunca na nossa vida. Porque se Deus, que é nosso refúgio, nossa fortaleza, por que você precisa ficar desanimado nesse mundo? Não deixa o mundo te assolar, não. Não deixa o mundo te esmagar, porque o mundo quer nos esmagar. Nós temos que saber que nós servimos um Deus que é maior que tudo,
que é nossa força, nosso refúgio, nossa fortaleza. Então, só para a gente entender aqui, a vinda do Senhor nunca é tarde demais para aqueles que esperam nele. Isso é por Kisser que fala. Então, esperar no Senhor nos traz força e coragem. Então, quando o medo te tentar, quando tenta tentar te assolar, te enfiar as garras em você, você faça como Davi. Em primeiro lugar, lembre-se daquilo que você é, verdade. Lembre que aquilo que você sabe que é verdade de Deus, né? Que aquilo que é verdade de Deus para você. Em segundo lugar, expresse o que você precisa com coragem e ousadia. E em terceiro lugar, permita que as circunstâncias assustadoras tornem-se uma oportunidade para Deus fortalecer você. Nunca te derrubar, mas Deus te fortalece.